Subconsciente ou inconsciente? Dois conceitos completamente contrários e eu quero falar sobre isso com você agora. Seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico. E antes da gente começar a falar sobre isso, quero te pedir apenas uma coisa. Você leve esse vídeo para mais alguém que chama o inconsciente subconsciente, ou o contrário, ou não entende a diferença entre os dois, que com certeza vai agregar bastante para essa pessoa. Bom, então vamos falar sobre esses dois conceitos que são muito importantes. Porém, aquilo que a psicanálise reconhece em relação a eles. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre subconsciente. A noção, ela está ligada justamente ao próprio conceito, ou seja, a noção no sentido de saber aquilo que o conceito ou a palavra está dizendo. Sub diz respeito a uma espécie de segunda, a algo que está ligado, algo que está debaixo. E consciente, então, seria uma espécie de completude ou de complemento, melhor dizendo, do consciente. Toda vez que a gente aceita ou aborda a noção de subconsciente, a gente está aceitando uma noção de que existe uma espécie de consciência segunda, posterior, mas ligada à primeira. Inclusive, essa é uma noção muito difundida pelos hipnoterapeutas, pelos hipnólogos, aqueles que não são psicanalistas. Só que qual é o grande problema nisso? Toda vez que a gente pensa e aceita a noção de subconsciente, a gente está reconhecendo uma espécie de segunda consciência que não é completamente autônoma, ou seja, ela tem uma espécie de ligação da qual a gente, pela nossa simples força de vontade, pode acessá-la. Isso não é bem verdade se a gente reconhece o subconsciente como inconsciente. Vamos dizer assim, que se a gente fosse aceitar a ideia de subconsciente, torná-la, vamos dizer assim, plausível, ela estaria muito mais ligada à ideia de pré-consciente. E essa noção é uma noção importante na teoria topográfica do Freud, a primeira, onde ele vai pensar a estrutura da psique dividida entre consciência, pré-consciente, que é aquilo que divide o inconsciente do consciente. Então, consciência, pré-consciente e inconsciente. No pré-consciente, essa passagem, então, há uma censura, há uma barreira da qual ela não permite que acessamos o inconsciente, que eu já vou falar para vocês. Mas, então, pensando nisso, a subconsciência estaria muito mais para o pré-consciente. Que o pré-consciente, segundo Freud, é o campo do qual nós, então, enviamos informações, fragmentos memoriais, possibilidades acessíveis. É aquilo que está disponível para a consciência, da qual a gente exerce vontade e, pela vontade, acessamos conteúdos que estão ali. Como você, por exemplo, pensar em um determinado número que você, de manhã, aprendeu para de tarde você levar para alguém. Ou determinadas informações que vão ficar pouco tempo ali na sua memória permanecerão acessíveis a você. Mas nem sempre, gente, esse conteúdo é um conteúdo acessível no sentido de que apenas um dia eu posso utilizá-lo. Por exemplo, o meu CPF, que eu não vou citar aqui agora, ele não está na minha consciência, ou seja, não está no meu momento de atenção todo e qualquer momento. Mas quando, por exemplo, eu recebo uma compra, que o correio pergunta qual é o seu CPF, ou fale um dos seus documentos, eu acesso aquela informação e respondo, dizendo os números do meu CPF. Bom, isso então seria uma espécie de subconsciente. Mas o problema é que subconsciente é visto pelas pessoas como inconsciente. Não. Vamos falar agora sobre o que é o inconsciente. O inconsciente é um grupo psíquico completamente separado, de força autônoma, que tem sua gramática própria, que é a condensação e o deslocamento. É algo inacessível pela nossa volição. Ou seja, pela minha força de vontade, eu não consigo olhar ou acessar o meu inconsciente. O inconsciente é justamente esse unbewusst, esse não consciência, esse inconsciente. Por isso, Freud, mesmo esse termo já existindo há muito tempo, no movimento romântico do século XIX, na medicina, enfim, em muitos aspectos, o Freud se vale dessa expressão, dessa noção inconsciente, para trazer, então, uma nova forma de ver esse algo do qual a gente não domina, não acessa, mas atravessa a nossa vida. Aí você pergunta, então como é que eu vou saber que isso é um conteúdo do inconsciente e não do pré-consciente, ou daquilo que, a gente, vamos dizer assim, fez uma analogia no subconsciente com o pré-consciente? Bom, o inconsciente, então, ele atravessa a gente pelos fenômenos que ele gera na nossa vida.
Por exemplo, um trauma muitas vezes atravessa a nossa vida e se torna uma espécie de compulsão. Um trauma atravessa a nossa vida e vira uma ansiedade, bom? Sintomas concretos, organicamente falando, vira uma diabetes, uma psoríase, uma enxaqueca sem explicação. E a gente vai descobrindo, se a gente desdobrar, uma série de acontecimentos na nossa vida que estão ligados ao inconsciente, um movimento, uma estrutura da qual a gente não domina, da qual a gente não consegue acessar pela simples força de vontade. Então, em resumo, o subconsciente, se a gente aceitar essa noção, é uma espécie de segunda consciência ligada à primeira, o que não corresponde a essa segunda estrutura, que é a mais importante, a maior parte da nossa vida psíquica, que é o inconsciente, que é o não consciente, e que vai nos atravessar e pelos fenômenos, as ocorrências na nossa vida consciente vão se determinar e vão mostrar quem ele é. Em análise, a gente trabalha o inconsciente. Ali acontece em relação e vários outros detalhes que você pode vendo ao longo dos nossos outros léxicos. Se você quer aprender mais sobre o inconsciente, subconsciente, a gramática do inconsciente, a condensação, o deslocamento, de que maneira se estrutura o sintoma a partir do inconsciente, eu selecionei uma série de vídeos que estarão aqui na descrição do vídeo. Basta você clicar para você aprender mais sobre esse assunto.